No vídeo anterior, nós vimos que Freud aprendeu sobre a hipnose com Charcot e sobre o método catártico com Breuer. Quando ele aprendeu sobre a hipnose, ficou uma questão para ele. Será que existem processos psíquicos, processos que influenciam em nós, processos que motivam as nossas ações que não são conscientes? Ele percebia que quando estavam hipnotizadas, as pessoas podiam fazer coisas que elas não fariam com a consciência no estado desperto. Então ele pensava, será que existem outros estados de consciência que podem motivar as nossas ações? Existem motivações para as ações das pessoas sem que elas estejam conscientes? Quando então ele viu o processo que Breuer estava fazendo, em que hipnotizava as pacientes e elas contavam de memórias afetivamente muito intensas, de memórias que quando elas contavam, elas ficavam emocionalmente bastante mexidas. E aí, quando elas retornavam da hipnose, elas não se lembravam. Eram lembranças que elas só alcançavam quando estavam hipnotizadas. E então Freud se perguntou, será que há em nós conteúdos, lembranças, conteúdos emocionais que não são acessíveis à nossa consciência? Então começa a haver aí uma hipótese de que a nossa vida psíquica não seria só a nossa consciência. Isso muda tudo o que a psicologia vinha pensando até então. Porque até então, para a psicologia, estudar a nossa vida mental, estudar nossa vida psicológica era estudar a nossa consciência. Então Freud, ele começou a pensar, será que seria possível deixar de usar a hipnose? Freud considerava que hipnotizar era algo difícil, que nem todas as pessoas podiam ser hipnotizadas, nem todas as pessoas, os médicos conseguiam hipnotizar. E também ele pensava, será que a gente não consegue fazer uma forma de tratamento em que a pessoa esteja consciente do tratamento que está acontecendo, esteja ativa? Então, enquanto no método catártico de Breuer, primeiro a paciente era hipnotizada, depois era perguntado sobre a origem dos sintomas, o Freud para de usar a hipnose e começa a perguntar para a paciente, quando que seus sintomas começaram? Como foi? Me conta dos seus sintomas, me conta da sua infância, me conta da relação com sua mãe, me conta da sua relação com seu pai, me conta onde você morava, me conta da cidade. Ia fazendo pergunta. No começo ele até pressionava a testa das pacientes, tentando fazer uma transição assim, do que era o método catártico para agora que não teria hipnose, porque talvez essa pressão poderia ajudar a lembrar. Aos poucos ele também deixa de usar essa pressão. E Freud fazia pergunta, e o que ele percebia? Que não adiantava. Quando não estavam hipnotizadas, as pessoas não se lembravam dos eventos traumáticos.
Quando não estavam hipnotizadas, as pessoas não se lembravam de o que foi que gerou sintomas que trazem tanto sofrimento. Não eram lembranças conscientes. E aí, o que ele fez? Continuou perguntando. Ele acreditava que se, quando estavam hipnotizadas, as pessoas contavam, isso significava que o conteúdo estaria lá, em algum lugar, que era preciso encontrar um jeito para achar. Porque se tinha algum lugar que aquele conteúdo estava, era na vida mental daquele paciente. Então, Freud insiste, não usa a hipnose e vai perguntando, né? Perguntando e ouvindo, não sei. Perguntando e ouvindo, não lembro. Perguntando e ouvindo, não faço a menor ideia. Perguntando, e aí ele começa a perguntar de outras coisas e pergunta. Até que uma paciente que havia perdido o marido, era um marido mais velho, e aí conta do tempo que cuidou desse marido, tá respondendo as perguntas de Freud. Aí chega uma hora que essa paciente, ela pega e fala assim, né? Freud está lá perguntando. Essa paciente para e fala assim: chega, Freud, me deixa falar. Agora imaginem, gente, é a passagem do século XIX para o século XX. Vocês se lembram como eram os médicos, né? Que a gente estava comentando, que eles nem acreditavam no que as pacientes diziam, achavam que era exagero, que era mentira, que era para chamar atenção. Imagina uma paciente, o médico está fazendo perguntas, a paciente vira e fala: ai, para com isso, me deixa falar. Pois é, mas Freud atendeu o que a paciente disse. Freud concordou. Freud disse: tá bom, pode falar. E aí ela foi falando. E Freud foi ouvindo. Esse é um momento muito importante da psicanálise, né? Muito importante porque a escuta se torna a principal postura do médico, a principal postura de quem está cuidando daquele sofrimento. E Freud foi escutando. E ele passou a pedir, então, para as pacientes, pedir para as pessoas que ele atendia. Ele dizia assim: fale o que vier ao pensamento. A ideia é que a pessoa falasse. E aí Freud percebia que a pessoa começava a contar. Chegava perto de um conteúdo emocionalmente mais tenso, de um conteúdo emocionalmente mais forte. O que acontecia? Mudava de assunto, parava, perguntava: nossa, por que eu tô falando disso mesmo? Nossa, do que eu tava falando? Eu não me lembro. E aí o que Freud começou a ele podia ter desistido, né? Ele podia ter falado: ai, não aguento quando a pessoa tá chegando perto de um conteúdo importante, quando tá chegando perto de um conteúdo significativo, ela se desvia. Ele poderia ter desanimado, mas ele disse assim: provavelmente existe uma espécie de barreira que, quando um conteúdo é emocionalmente intenso, quando um conteúdo é emocionalmente forte, essa barreira segura para a pessoa não se aproximar. Porque se ela aproximar, pode ser um conteúdo muito perturbador, pode trazer um conflito muito forte. Há essas barreiras que fazem com que as pessoas não cheguem muito perto dos conteúdos muito intensos. Freud deu o nome de resistências. E ele olhou para as resistências não como um obstáculo,
mas como uma pista. Se a pessoa tá falando, chega um momento e ela resiste a falar, pode ser porque tem algo importante aí. E nisso, Freud está elaborando como passou a ser a compreensão da psicanálise sobre a nossa vida psíquica, né? Considerando, primeiro, que para chegar nessa compreensão foi criado um método. Que método é esse? É o método da associação livre. A associação livre passa a ser considerada a regra fundamental da psicanálise. E o que é a associação livre? É quando a gente pede para o paciente, para a paciente, que fale o que vier ao pensamento. O que vier ao pensamento. Mas muitas vezes, quando a gente vai falar o que está pensando, a gente se inibe. Porque pensa assim, nossa, o que é que vão pensar de mim se eu disser isso? Ou, nossa, isso que eu penso é muito bobo. Ou, ai, que coisa horrível que eu penso. Nossa, se eu contar em voz alta que eu penso isso, vai ser um desastre. Nossa, que vergonha disso que eu penso. Então, são muitas as coisas que nos seguram para a gente não falar o que está no nosso pensamento. A gente pode considerar ridículo, absurdo, imoral, agressivo, destrutivo, ter culpa, ter vergonha. E Freud vai dizer, não, nós precisamos aqui que você diga o que vier ao pensamento. Associe livremente. Né? Freud ele vai dar muito valor para esse pensamento sem que a gente fique controlando, sem que a gente fique ensaiando, que a gente simplesmente fale o que vier ao pensamento. Então é bem importante para a gente guardar como chama esse método em que a pessoa fala o que ela pensa, ela vai falando e associando livremente a partir do que ela pensa. O nome desse método é associação livre. E por que Freud pede que associe livremente? Justamente porque a nossa forma de organização, no geral, vai criando essas resistências, vai criando essas barreiras para que a gente não se aproxime dos conteúdos significativos. Porque esses conteúdos emocionalmente são tão fortes que chegar perto deles gera perturbação, gera conflito, gera incômodo, mexe, perturba, faz sentir coisas que a pessoa não quer sentir. Então Freud percebe que há conteúdos em nós que são conteúdos conscientes, mas que há também uma dimensão da nossa vida psíquica que nós não temos consciência. Existe uma dimensão da nossa vida psíquica que não é acessível à nossa consciência. Existem barreiras impedindo que conteúdos cheguem à consciência. Mas mesmo que esses conteúdos não sejam conscientes e não sejam facilmente acessíveis à consciência, eles têm uma grande importância em como nós agimos. Eles são, por exemplo, responsáveis por alguns sintomas que aparecem. Então, os sintomas, por exemplo, os sintomas histéricos, não eram sintomas causados pela consciência. Mas o que fazia com que esses sintomas aparecessem é conteúdos inconscientes, que por serem inconscientes nós não conseguimos colocar em palavras. Por serem inconscientes e não conseguirmos colocar em palavras, nós não conseguimos lidar com eles, não conseguimos elaborar. E aquilo que não é dito, aquilo que não é elaborado,
aquilo que não é expresso aparece em sintoma. Então, o sintoma histérico é como se ele estivesse dizendo algo que a pessoa conscientemente não conseguia dizer. Freud, então, diz que nós nos enganamos por muito tempo, imaginando que a nossa vida mental fosse a nossa vida consciente, que a vida psíquica é sinônimo de consciência. Freud chega a dizer uma frase assim: o eu não é senhor em sua casa, né? O eu vem dessa dimensão da consciência, mas existe uma dimensão mais ampla, mais vasta, maior, que é a dimensão inconsciente da nossa vida psíquica. Freud, muito modesto, né? O sonho do Freud era fazer uma grande descoberta, o sonho do Freud era ter uma grande importância científica. Freud, ele chega a se comparar com Copérnico. Copérnico foi quem disse assim: a gente tem a impressão de que a Terra fica parada e o Sol gira em torno da Terra. Mas não é bem assim. Na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, a Terra não é o centro do universo. E aí vem Darwin. E Darwin mostra que o ser humano não é o protagonista, o centro, o bambambam da criação. Não, existe um processo evolutivo. E que o ser humano descende de outros animais, assim como os macacos, assim como os outros animais. Então, a Terra não é o centro do universo. O ser humano não é o centro da evolução e a consciência não é o centro da vida psíquica. Então, Freud considera que uma grande descoberta dele foi a descoberta do inconsciente. Quando a gente pensa, então, a psicanálise no conjunto de projetos para a psicologia que nós estamos estudando, nós vemos que existe uma virada aí, né? Porque se antes tinha uma exigência tão grande que fosse um objeto do conhecimento, que eu pudesse observar, que eu pudesse registrar, que eu pudesse verificar, que eu pudesse descrever, que eu pudesse comparar, agora, para a psicanálise, qual que é o objeto do conhecimento? Qual que é o objeto de investigação? O inconsciente. O inconsciente, por definição, é aquilo que não há acesso para a consciência. Se eu não consigo me tornar consciente do inconsciente, como é que eu vou estudá-lo? E aí vem a proposta da psicanálise, pelos seus efeitos. Então, escutando a pessoa associar livremente, eu vou chegando a conteúdos que emergem e podem me dar pistas sobre os elementos inconscientes. Outra forma bastante interessante para eu poder investigar os processos e conteúdos inconscientes é o estudo dos sonhos. Porque nos sonhos, quando a gente está dormindo, é como se diminuíssem aquelas barreiras que não permitem acesso de determinados conteúdos e emoções à consciência. Então, quando a gente estuda o que a gente sonha, nós também estamos mais próximos de formas disfarçadas dos conteúdos inconscientes se manifestarem. A psicanálise torna-se, então, a investigação do inconsciente. E a psicanálise inaugura também esse campo que na psicologia ele é um campo bastante procurado, que gera bastante interesse para as pessoas atuarem, mas também que ajuda muitas pessoas a lidar com o sofrimento, né? Esse campo em que as palavras são um recurso tão importante, que é o campo da psicologia clínica. Essa relação entre duas pessoas em que uma fala sobre o que está sentindo, fala sobre o que está sofrendo e o profissional tem preparo, tem formação para escutar, começa então
nesse momento que nós estamos estudando, que é o surgimento da psicanálise.